Olá, meu nome é Daniel Amorim Assunção Neves, professor de Direito Processual Civil do curso Fórum, e essa é mais uma pílula jurídica a respeito do Código de Processo Civil de 2015. Então, olha que interessante. Primeiro, e essa é uma informação não muito... quer dizer, é relevante, mas não é nada, olha só que descoberta, que revelação, porque esse é um tema que já foi enfrentado por todos e você certamente já sabia do que eu vou dizer. Que a incompetência relativa não é mais alegada em sede de exceção de incompetência. Que a incompetência relativa, ela passa com o novo CPC a ser uma matéria preliminar de contestação. Isso é absolutamente tranquilo, indiscutível, não tem problema nenhum. Agora eu vou te dar um problema. E que problema é esse? Pelo procedimento comum, estabelecido pelo novo CPC, em regra, o réu ele não é mais citado e intimado para contestar a demanda. Ele é citado e intimado para comparecer à audiência de mediação e conciliação, à audiência do artigo 334. Se nesta audiência, que obviamente ocorrerá no juízo em que tramita o processo, se nessa audiência não houver uma solução consensual, daí o réu já sai intimado da audiência para que no prazo de 15 dias apresente a sua contestação. Então, em tese, quando o procedimento funciona, ele é assim estabelecido. Cita e intima para ir na audiência, vai na audiência, não há solução consensual, vem depois a contestação. E aí nós temos um problema óbvio, né? E por que um problema óbvio? Porque se eu só posso alegar a incompetência relativa na contestação, e o momento da contestação é depois da audiência, eu, réu, em teoria, teria que comparecer a uma audiência de mediação e conciliação em qualquer juízo espalhado pelo Brasil, escolhido pelo autor, né? Porque o autor poderia propor a demanda no lugar mais manifestamente incompetente possível. O juiz não pode conhecer dessa incompetência de ofício, súmula 33 do STJ, e o resultado seria o seguinte: eu só vou poder alegar que esse juízo, que essa comarca, que esse foro, na verdade, né, que essa comarca, que essa seção judiciária é relativamente incompetente depois de já ter que comparecer à audiência. A audiência que, se eu não comparecer, o 334, parágrafo 8, diz que eu pratico um ato atentatório à dignidade da justiça e ainda me aplico uma multa de 2% sobre o valor da causa. Então, perceba, é de fato uma situação, no mínimo, injusta, né? Quer dizer, imagina que você seja domiciliado, vamos pegar lá para cima, você é domiciliado em Boa Vista, tá? E é uma ação pessoal, o artigo a ser aplicado é o 46, não se discute, é domicílio do réu. Mas aí você pega o autor, que por alguma razão, também não me interessa aqui saber qual é, vai lá e ingressa com essa ação em Porto Alegre, lá no sul. Imagina que barbaridade seria este réu, teria que comparecer a uma audiência na comarca de Porto Alegre, para daí alegar que o processo tem que ir para Boa Vista, em sua preliminar de contestação. É óbvio que não tem sentido nenhum. E é por isso que o legislador, pensando nesse cenário, criou o artigo 340 do Código de Processo Civil, de 2015, naturalmente. Porque esse artigo 340, o que ele permite? Ele permite que o réu antecipe a contestação. Ou seja, ele admite que o réu, antes da audiência, protocole a contestação. Inclusive, protocole a contestação no foro do seu domicílio. Então, no meu exemplo, este réu de Boa Vista, ele não precisa nem protocolar essa contestação na comarca de Porto Alegre. Ele pode, na própria comarca de Boa Vista, protocolar essa contestação. Aí a comarca de Boa Vista direciona essa contestação para Porto Alegre. Daí o juiz de Porto Alegre decide a respeito da competência e aí só depois disso é que nós teremos a audiência de mediação. Se a alegação for acolhida, o processo, no meu exemplo, vai para Boa Vista e a audiência realiza-se em Boa Vista. Se por alguma razão a alegação for rejeitada, o processo mantém-se em Porto Alegre e aí a audiência lá em Porto Alegre será realizada.
Então, o que o 340 faz apenas é deslocar o momento da contestação. Uma contestação que, em tese, só viria depois de frustrada a audiência de mediação e conciliação, vai poder agora ser apresentada antes da realização dessa audiência. É isso que está claramente previsto. Resolve na prática o problema, né, que eu apresentei aqui no início, né, da exposição, mas cá entre nós o legislador ele não foi feliz. Ele não foi feliz. Por quê? Porque aqui o legislador, perceba, ele não precisava ter antecipado o momento da contestação. Não havia necessidade dele fazer isso. O legislador poderia aqui dizer, olha, por petição, por mera petição, você pode alegar incompetência. Protocola essa petição lá no foro do seu domicílio, do réu, e isso suspende a audiência. Porque perceba, a audiência, em tese, vai acontecer de qualquer jeito. Seja no juízo atual, seja no juízo indicado pelo réu. Tá? No foro atual, melhor, no foro indicado pelo réu. A audiência vai acontecer de qualquer jeito. Então, por que sentido tem você já adiantar todas as matérias de defesa para antes da audiência? Não tem sentido nenhum. Quer dizer, o ideal seria você adiantar somente a alegação de incompetência relativa, deixando as outras questões, se for necessário, para contestação lá na frente. Agora, o legislador, ele não dá essa brecha. O legislador, ele fala expressamente, aqui artigo 340, havendo alegação de incompetência, a contestação será protocolada. Ou seja, qual o grande risco de você fazer aqui uma mera petição alegando a incompetência? Pega um juiz mais doidão, ele diz, olha, isso aqui é a sua contestação. Porque o código diz que isso aqui é uma contestação. Então, mesmo que você não queira que seja, é. E sendo uma contestação, tome preclusão consumativa. Ou seja, você já contestou, mas a única matéria que você alegou foi uma incompetência. Ou seja, você está danado, né? Você vai ter seríssimos problemas dentro desse processo. Então, quer dizer, para não correr o risco, você vai lá e contesta. Antes da hora, o que para mim é uma tolice, mas é o que a lei prevê, ad cautelum, você vai lá, contesta, alega incompetência, isso justifica esse adiantamento da contestação, e aí resolve-se a questão da competência e realiza-se a audiência de mediação e conciliação.